convidamos que vamos nos ajoelhar para agradecer a Deus por esses momentos que estamos na sua presença. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelas bênçãos já recebidas nessa manhã de sábado. Mas agora, Senhor, nesta tarde nós estamos aqui reunidas como amigas, como irmãs, como esposas, como mães, para aprender um pouco mais sobre o que o Senhor tem preparado para nós. Hoje nós viemos aqui, Senhor, para sentir um crescimento espiritual. Nós estamos assim aqui, Senhor, com um grupo muito especial. Um grupo que dirige famílias. Um grupo que cuida da família, da saúde da família. Um grupo, ó Deus, que educa filhos. E esse grupo hoje veio te buscar. Pedir que o Senhor toque no nosso coração, transforme as nossas imperfeições em bênçãos. Nós precisamos, Senhor, sair daqui mais capacitadas para cumprir o nosso papel como mãe, esposa e também como mulher nessa sociedade. Queremos pedir uma bênção bem especial sobre a Lana, que preparou um material especial para nós, um tema importante para a nossa vida e para a nossa salvação, que o Senhor possa inspirar, que o Senhor possa usá-la e que nós possamos, ó Deus, nos concentrar também para que nós possamos aprender nesta tarde. Pedimos uma bênção especial sobre cada irmã que se preparou para este momento. Abençoa-as, Deus, dá saúde a cada uma delas. Abençoe suas famílias. Abençoe seus filhos, abençoe seus planos, seus sonhos. E pedimos também uma bênção especial pelas demais que ainda não chegaram e por aquelas que também não virão ou não poderão vir. Que de alguma forma também elas possam ser abençoadas. Deus querido, nós te pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Em nome dele, amém. Boa tarde a todas e todos, né? Temos alguns... Gente, estou muito feliz com a presença de vocês. Nós estávamos preocupadas com o tempo, mas como a Deise orou, esse grupo é especial, né? Um grupo que se preocupa com filhos, com famílias e que nós temos uma grande responsabilidade. A senhora White escreve muito sobre a responsabilidade das mães no lar. E para esse grupo tão especial, eu quero ler uma mensagem aqui que tem na agenda do Ministério da Mulher. Tem muitas mensagens bonitas na agenda do Ministério da Mulher e eu quero compartilhar com vocês. O Senhor me instruiu no sentido de que nossas irmãs que receberam um preparo que as qualificou para posições de responsabilidade devem servir com fidelidade e discernimento em sua vocação, usando sua influência de maneira sábia e junto com seus irmãos na fé, obter uma experiência que as capacite para maior utilidade ainda. Mulheres que estejam dispostas a consagrar algo do seu tempo ao serviço do Senhor. E quando eu falei o tema para as mulheres, eu achei assim interessante, porque eu tenho dificuldade de estar preparada para o sábado. E todo mundo gostou muito do tema. Então a gente pode ver assim, mulheres preocupadas com a salvação e mulheres nós que preparamos o nosso lar para que a nossa família receba o sábado, também depende de nós. Então quero agradecer a presença de cada uma, apesar do tempo, feriado, né? Me falaram assim ontem, ai, Nina, mas você fez essa programação num dia que não está certo, porque é feriado. Daí eu falei, não pensei nisso. Exatamente, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, mas se tiver 5 mulheres lá na igreja, nós vamos fazer com qualidade, porque elas merecem, elas não puderam viajar, então elas vão ganhar um presente aqui na igreja. Daí ela ficou triste porque ela queria que transferisse porque a minha vizinha ia viajar. Mas então, a gente vai fazer assim, como a gente sempre faz, né, para vocês sabem que a gente tem um carinho especial por todas. E agradecer a presença de todos. Agradecer a Deise também, né, que foi buscar a nossa convidada. Lana, por gentileza. Gente, eu não a conhecia. Falei com ela pelo telefone. Pense na simpatia dessa mulher. Uma simpatia atenciosa. E eu desliguei e falei pro meu marido, ai, que coisa boa falar com ela, muito boa. Então ela está aqui, ela também. Eu não sei se ela tinha programação para viajar, mas... deixou muita coisa, eu acredito também, né? Tem família. Ela é a mulher do pastor Williams, está aqui para
confraternização conosco essa tarde para passar algumas informações, né? Para nos ajudar a nos preparar para também um dia estarmos todos assim, né, Lani, lá no céu. E seja bem-vinda. A igreja é sua, essa aqui é a sua família. Boa tarde. Olha, Nina, eu que agradeço, viu, pelo convite. Quem viria, na realidade, era a professora Sidéria. Mas Sidéria ela me pediu, por favor, vai lá, com tanto carinho, eu quero ver minha família, então eu vou aproveitar que o meu esposo já está indo para aquela região, eu quero ir junto, você pode me substituir? Vou, Sidéria, porque a Sidéria é uma pessoa maravilhosa, né? Então, eu não sei dizer não para a Sidéria. Mas nem só por isso, foi um prazer, já conheci a igreja, é um povo caloroso, gostei muito de ter vindo aqui à igreja de vocês, e eu tenho certeza que essa tarde vai ser assim, bem benéfica para todas nós. Tem um homem para todos nós, né? Então, irmãs e irmãos, os nossos colaboradores. Então, eu sou bem feliz com isso. Eu confesso a vocês que quando eu vi o tema, eu fiquei muito grata a Deus, porque vai servir para a minha vida também, como já serviu. Eu vou fazer umas perguntinhas, eu vim lá de São José para cá fazer umas perguntas para vocês. Só isso, irmã, calma. Hoje quem vai fazer todo o programa vão ser todas vocês, nós todas juntas, tá bom? Ninguém vai ficar quietinho aqui só me ouvindo. Então eu queria saber de vocês o seguinte. Faz quanto tempo que... Não precisa me responder, só pra gente pensar. Quanto tempo que você não tira um tempo especial para namorar? Principalmente, eu tô falando com as casadas, né? Para namorar, ter um tempo de qualidade com seu esposo. Devido ao tempo. Devido às crianças, algumas já têm crianças, eu sei que é mais difícil, né? Mas assim, quanto tempo que você não tira com seu esposo? Um tempo para namorar, para conversar, um tempo com qualidade. Ok? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Faz quanto tempo que você não leva alguém para sua casa? Para almoçar com você, para jantar com você, para lanchar com você, devido ao tempo. Tá? Às vezes a gente quer ser hospitaleiras, mas o tempo não nos favorece. Poxa, eu queria tanto trazer uma pessoa hoje para minha casa, no sábado, mas não fiz nada de agradável, não me preparei bem, minha casa não está arrumada. E aí? Por que será isso? Né? Eu tenho certeza que todas vocês aqui são bem hospitaleiras, mas às vezes acontece algo, uma situação ou outra que não dá tempo de fazer isso. Quanto tempo você não vai passear com os seus filhos? Devido ao tempo, não se organizou. Não é? Quanta coisa que a gente poderia fazer para o nosso próprio benefício, para o benefício da nossa família, mas devido ao tempo não é possível. Isso é preocupante? É. Quanto tempo faz que você não pode acordar cedo para ter uma devoção pessoal? Tudo a gente coloca a culpa no tempo. Então é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui para a gente se organizar novamente. Ver o que Deus tem para falar para nós a respeito dessa situação para que a gente cresça espiritualmente em primeiro lugar e seja uma boa administradora do tempo da nossa família. Tudo bem? Então, eu quero falar aqui uma coisinha para vocês. E a Bíblia é muito clara em relação ao tempo. Eclesiastes, capítulo 3. Eu sei que todas vocês já conhecem essa passagem bíblica, mas eu queria que você meditasse agora nessa tarde junto comigo. Todas encontraram? A partir do verso 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser,
Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Irmãs, debaixo do céu há tempo para tudo. E quando a gente não se organiza, nós damos desculpas. Nós nos justificamos. E isso é pecado. Porque Deus nos deu tempo para todas as coisas. Tá certo? Então, olha, o que é planejar? Alguém quer me ajudar aqui? Vocês não falaram, tá? O que é planejar, Deise? Se organizar. Alguma coisa mais? Então, quando a gente se organiza, o que acontece? Como, irmã? Traçar planos. E quando a gente se organiza, traça planos, o que acontece na nossa vida? O que acontece? O tempo rende, tudo dá certo. Então aqui diz o seguinte, olha, uma casa bem ordenada mantém a família saudável. Como? Olha como que acontece. Engraçado que quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei impressionada quando eu ouvi dizer que os anjos, eles ficam numa casa que é bem arejada, bem limpa, bem zelosa. Imagina a tua casa agora. Será que os anjos, e eu digo não só no aspecto físico, tá? Na organização, mas na questão espiritual. Os anjos se sentem felizes em estar na tua casa, no teu lar? Como é que está lá a tua casa? Deixa eu só apoiar aqui, que tem umas perguntinhas aqui, para a gente começar mesmo em si. Então, assim, diz o seguinte, ó, o problema nem é sempre a falta de tempo, mas sim a falta de cronograma de trabalho que funcione, permitindo que as tarefas, elas sejam realizadas em um tempo menor. Lá no teu lar, você organiza as ações para cada componente da tua família? O que teus filhos fazem lá na tua casa? Eles já sabem o que tem que ser feito? O teu esposo ajuda? O que você tem feito para organizar esse cronograma? Tá? E diz o seguinte, a casa arejada e limpa evita muitas doenças, um esquema de ventilação, luz solar e ar puro traz saúde, manter cada coisa em seu lugar ajuda na segurança da família. Deixa eu perguntar uma coisinha mais para vocês. Vocês sabem onde está cada coisa na sua casa? Se apagarem as luzes, você sabe ir lá colocar a mão e já sabe onde é que está? Ai, que coisa boa. Se isso acontece, já tá num bom caminho andado. Que bom, irmãs. Que legal. Aí eu pergunto aqui para vocês. Os filhos veem os pais como modelos, como referência. O seu filho é organizado? O seu filho arruma a cama dele? Opa, já estou ouvindo uns nãos aí. Então, você é referencial para o seu filho, na questão da ordem, da decência, não é? Os maridos e filhos desejam estar em um lar bem ordenado. O teu esposo tem prazer em voltar para a tua casa? Ele tem prazer em encontrar uma casa limpa, cheirosa, agradável, tudo organizado? Se isso acontece, parabéns para vocês. A influência de um lar ordenado segue por toda a vida, inclusive na vida espiritual. Né? E diz assim, olha, os anjos de Deus, eles habitam uma casa limpa e bem em ordem. Os membros da família se sentem orgulhosos de sua casa. E a família se sente bem e é mais fácil manter a felicidade quando rodeada de limpeza e organização. Nossos lares refletem nosso cristianismo. Olha, irmã, isso aqui é profundo. Prestem atenção. O aspecto físico de nossa casa fala de Cristo. Forte, né? Será que as pessoas que entram lá na tua casa, elas sentem a presença de Cristo? E ainda diz assim, uma casa desordenada reflete a desordem e a confusão pessoal dos moradores. As palavras convencem menos do que um bom estilo de vida. E isso inclui a forma como administramos e mantemos a nossa casa. Forte. Então, o primeiro capítulo eu já fiz para vocês. Nós já fizemos um resumo do primeiro capítulo. Agora, nós vamos reunir em 11 grupos, tá? Eu vou passar para vocês uns capítulos, vocês vão estudar, são capítulos pequenos, e vocês vêm aqui nos ajudar a falar do que você aprendeu em cada capítulo. Pode ser? Tá bom? Então, ninguém vai ficar quietinho aqui hoje, não. Então, quem vai poder ajudar a gente distribuir? Quando vocês se reunirem, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma oração,
tá? Vai ser nosso pequeno grupo hoje. Vocês vão orar juntas, tá bom? Aproveitem para fazer os pedidos de oração de vocês, os agradecimentos, e vamos, então, estudar esses capítulos que são muito interessantes. Tá bom? Então, vamos lá? Já se organizaram já? Então, vamos começar. Vocês querem começar do começo? Do capítulo 1, a gente pode, ou o grupo pode. Não, eu já estou preparado e já quero começar. Por livre e espontânea vontade. Já, irmã? Então venham. Diga aí o nome do seu capítulo, tá? O tema do seu capítulo e as experiências que vocês trocaram aí em grupo, tá bom? Então, meu capítulo é o 2. Como manter a casa arrumada durante toda a semana. Eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? Porque eu acho que a maioria das mulheres aqui trabalham fora. E a realidade nossa é que nem a Aline estava falando ali, como ela gostaria de ficar só em casa e cuidar da casa e fazer as coisas como antigamente. Mas a gente lutou tanto para ter esses direitos, né? E a gente tem agora. Muitas mães aqui são mães e pais também. Então, como manter a casa arrumada durante a semana? Aqui nós temos uma parte em negrito aqui, né, importante, que fala assim, a noite anterior é a chave para o dia seguinte. E nós escolhemos um verso bíblico que está lá em Provérbios 31, 27. Provérbios 31, 27 fala assim, ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando de sua família. Que coisa linda, gente. Não fala ai. Nós somos assim, né, as mulheres... Né? Porque você tem 2 turnos, eu falo assim, o pessoal, nossa, mas já está indo, não quer fazer um plantão hoje? Não, eu tenho o segundo turno em casa. O pessoal fala assim, mas também não tem filho, mora sozinho. Mas já tive filhos, até adolescência, tudo, né? Então, cuidei da casa do mesmo jeito e agora cuido. Então, essa grande jogada aqui da noite anterior, realmente é a chave para o dia seguinte. E eu uso muito disso também. Porque você chega em casa, e todas vocês sabem disso, tem que chegar em casa e deixar mais ou menos planejado o dia seguinte e organizado. Se nós temos na noite anterior, eu chego, por exemplo, 4h20 eu estou em casa, mas tem pessoa que chega mais tarde. Mas se na noite anterior você serviu o lanche das crianças, ajeitou as coisas, você vai ter uma casa muito mais organizada no outro dia. Agora você deixa a louça tapada de pratos e coisas na mesa e lá. Então, nesse sentido é excelente, você organizar a noite sempre do dia anterior. Você organiza a noite, no outro dia você já levanta mais tranquilo, o café da manhã é mais tranquilo, mesmo que você saia rapidinho, essas coisas ficam bem mais organizadas, né? Pergunte, gente. Quando é que começa a nossa preparação para o sábado? Sim, a nossa preparação, eu sempre já começo sábado no domingo, né? Porque hoje a gente vai ter umas horas, tá pôr do sol, tem às vezes um encontro, alguma coisa, mas o domingo eu já começo organizando a minha vida. Inclusive, o meu almoço de sábado começa na quinta. O pessoal chega lá em casa sempre na quinta-feira, eu estou fazendo alguma sobremesa, alguma coisa. Mas para quando? Para sábado? Nossa, mas hoje eu chego do trabalho, vai ficar muito em cima do pôr do sol. É muito corrido, né? Então, toda a nossa organização
começa na semana toda. Se eu organizar a casa na semana toda, eu não tenho aquela correria estafante. Quando eu vim para a igreja, faz uns 20 e poucos anos, eu chegava na sexta-feira e ficava maluca, porque eu queria organizar a casa na sexta, eu ficava fazendo um monte de coisa, comida e coisa, quando eu via já tinha passado, eu queria, sabe, depois você vai abaixando a poeira, você vai sentindo que você pode ser mais organizadinho, que pode ajeitar as coisas, e quando vê, está tomando conta legal, sem problema nenhum. A gente até comentou no grupo ali que a gente pode fazer uma escalinha de trabalho, gente. Olha, eu sempre gosto assim, de fazer planilhas das coisas, né? Às vezes fica até meio... Mas faz uma planilha lá, faz uma escalinha, ó. Segunda-feira é dia de, por exemplo, lavar roupa. Terça, você pode fazer, sabe? Quando você vê, você está andando aquele trilho, e 40 dias formam, de costume, vai formar um hábito excelente ali que você vai ter, né? Mas não saia do trilho, porque em 3 dias você acaba com tudo. Então, e o que se pode fazer ao anoitecer, né? Próximo ao pôr do sol, ou no horário que você se adapte mais à sua realidade, né? Tem a operação arrastão. Achei bem legal aqui, né? Estou falando que está aqui agora. Você convida as crianças, quem tem criança, ó, vamos organizar os brinquedos. Não trabalha sozinha, irmã. A senhora White fala assim que a mãe é uma rainha do lar. Mas ela tem que designar algumas tarefas, senão ela fica supercarregada, quando vê ela não aguenta mais mesmo. Então chama as crianças, ó, vamos guardar os brinquedos. Eles vão guardando os brinquedos, a mamãe vai fazer isso, vai arrumar estante, vai... Então todo mundo com a sua tarefa em casa, até o esposo, né? Porque senão ele fica com um turno de trabalho, nós com 2, né? Então o esposo também entra nessa, cada um faz a sua tarefinha. Eu tenho o irmão Toniel, que mora no fundo de casa, eu acho uma graça, assim. Às vezes eu estou lá na internet, e daí a janela dá no fundo da casa, assim, tá lá os 2 lavando roupa, pendurando roupa. E eu falo assim, e ela, amor, põe assim, amor. Daí o tempo todo os 2 juntos, sabe? Mas é um barato. Então essa organização, e são momentos de ficar junto e se curtir mais, porque todo mundo passa o dia inteiro longe um do outro. E depois a gente vê o futuro disso daí, né? Eu dou graças a Deus que eu casei com o meu esposo, ele fazia muito a casa dele, ele cresceu ajudando a cuidar dos irmãos, fazia muito. Quando eu casei, eu nunca fui muito organizada, ainda não sou. Eu gosto da casa limpa, mas eu desorganizo muito fácil, eu tenho essa dificuldade. Mas ele é muito organizado e ajuda muito a vida toda. Então, quando nossos filhos eram pequenos, sempre a gente tinha esse lado que era muito bom. Como ele já era assim, ele me ajudava na educação dos meninos, ensinando eles. Então a gente ensinava eles a fazer de tudo. Tudo que era de acordo com a idade, até roupa, assim, no limite, né? Eles lavavam com as pecinhas, na época era na mão mesmo, a gente morava no interior de São Paulo, e eu olhava assim, né, nunca maltratava, falava, ai filho, ficou muito bom. Sobrasse alguma manchinha, falava assim, sabia que se você fazer assim, sabe, essa manchinha sai também. Ensinei todo carinho, os meninos sempre assim, a gente fazia as coisas até brincando, mas faziam de tudo. E a gente vê o futuro seguinte, os meninos já são casados, né? Falando dos 2, né, Lina? Que a Lina também faz muito, mas menina, faz até menos que os meninos, né, filha? Deu mais trabalho que a gente não deu mais. Mas, assim, a gente vê, eu vejo lá na Débora, hoje em dia a gente vai lá, né? E a Débora muito, assim, a dona de casa excelente também. E o Wes ajuda muito. Então a gente vê que o Tom também. Então isso é muito gratificante. A Débora fala assim, nossa, é uma bênção, porque quando eu menos vejo, ela já fez tal coisa. Então eles fazem tudo junto. Qualquer hora que eu chegar lá na casa deles, tá tudo impecável. Então isso é muito bom. Tira o microfone da Zil. Não, mas é verdade. O Wes é filho dela, né? Eu sou a enfermeira particular dele, né? Às vezes, daí... Esse dia fez um bolo de fubá e me trouxe. Do que você quer o bolo? Eu falei, do que é chocolate? Ou de... Eu falei assim, de fubá, de milho dele. Trouxe o bolo. E é o filho é casado. Só um comentário aqui, porque eu sou nordestina. E as mulheres nordestinas e do norte, tem alguma nordestina mais aqui? Para me ajudar? A tendência dessas mulheres nordestinas, sabe o que é? Não estou falando nós duas, tá, irmão? Mas pela cultura que a gente já conhece, as mulheres nordestinas, elas não gostam que os homens da casa façam alguma coisa. Entendeu? É tudo muito pronto. É a toalha lá no banheiro, é o chinelinho, é o prato em cima da mesa. Então, os homens, eles já têm culturalmente, né, na cultura nordestina, eles não fazem nada. Porque as mulheres fazem tudo isso para elas, se eles fizerem alguma coisa, isso aí... Elas foram ensinadas a fazer todo o serviço. Entenderam? Mas isso não é verdade. Isso não pode acontecer na nossa casa. Todos devem contribuir. Tá? Todos devem. Então, não sobrecarrega a mulher quando temos mães aí estressadas, gritando com as crianças, e não é por aí, né? Prepara o grupo 3, tá bom? Preparem já.
Então, a hora do banho, deixa eu dar um toque aqui, ó. Por exemplo, tem filhos, tem criança, adolescente, sempre deixa no cantinho do banheiro, só tenho eu, a Megli, a Nina Lica, minha gata e meu cachorro, mas eu deixo um cesto no banheiro, porque eu já chego despejando tudo ali, né? Fica fácil. Não fica espalhado no fundo das camas, toalha molhada, já põe no varal. Essas coisas básicas que você vai pegando e fazendo, que vai tirar todo aquele compromisso teu no outro dia, de cansaço, de ver tudo jogado, desorganizado. E isso estressa a mente, dificulta até o convívio dentro do lar. Porque quem aqui não suporta uma toalha molhada em cima da cama, com tudo arrumado, às vezes uma toalha em cima da cama, quando você vê tudo molhado, colchão, tudo. Então, muitos casais brigam por causa disso, meia jogada, zorba jogada. Então, organiza um cestinho no banheiro, no quarto de cada um, tirou a roupa suja, vai ali, já sabe onde está a roupa suja, a roupa limpa, né? Então, é mais ou menos por aí. Atividade do anoitecer. Atividades do anoitecer, né? Serviu a janta, enquanto está fazendo a janta, as crianças já tomaram, os menores tomaram um banho, os maiores já estão ali se organizando com os pequenos, ou são só pequenos, vão dando uns livrinhos para colorir, para pintar, e sempre arruma um tempinho para fazer o culto em família, né? Quando Deus entra na casa, com certeza as coisas ficam bem melhores, mais acessíveis, e com o amor você vai superando toda essa fase aí, vai ser muito bom. Grupo 3. Que pena, achei que eu ia ser a última. Eu tenho pavor de microfone. Aí fizeram eu vim aqui ainda. Estão com maldade comigo. Mas o nosso título é Começando Bem o Dia. E nós estudamos ali junto, né? E começar bem o dia é começar o dia com Deus. Em primeiro lugar, em particular, né? É nós fazer o nosso culto ali. Entregar nossa vida a Deus e fazer a nossa meditação. E lá em casa, graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade, estava comentando com eles, eu tenho experiência desde com os menininhos pequenos, sempre fiz meu culto, e a cada dia eu vejo quanto isso tem abençoado e ajudado a nossa vida, e eu desde o começo, então, não desanimei, e sempre ia aumentando mais. Eu comecei só com uma meditação, fui aumentando, depois veio as crianças, e fui aumentando as meditações. Hoje, esse ano, graças a Deus, eu consigo estudar com eles as 4 meditações. Eu acordo eles 6:30 da manhã, vão todos estudar comigo e tudo. E a gente tem visto uma bênção muito, muito, muito grande. Eu sou diarista, não é uma vida muito fácil. Eu limpo casas, mas minhas casas também não são pequenas. Eu limpo mansões. Minha irmã sempre fala, como você dá conta? E eu falei, eu não sei. Eu sei que eu tenho milhões de anjos, que a hora que eu chego naquelas casas, eu olho assim, se eu pensar, eu volto para casa. Então eu falo, Senhor, o Senhor me ajuda, sei que os seus anjos estão aqui, sei que eu vou vencer, e ajuda eu a me mostrar o meu melhor para cada pessoa que eu trabalho. E eu tenho ainda experiências com cada pessoa que eu trabalho com Deus. Elas vêm fazer perguntas, eu ainda sento com elas, eu conto de Deus para elas, eu limpo a santa delas, organizo tudo e ainda explico tudo para elas, como que tem que ser a nossa vida com Deus. E se eu for contar aqui, eu tenho experiências maravilhosas de cada uma que eu trabalho, eu tenho umas 5 ou 6 pessoas não adventistas que eu trabalho, e cada uma tem uma experiência com elas, com Deus. Então, eu procuro buscar a Deus a cada manhã e as coisas sejam bem mais fáceis. E realmente tem acontecido isso, então, que vem falando que a gente, para começar bem o dia, temos que ter a comunhão com Deus. Se não tiver, realmente não vamos vencer. Eu tenho percebido isso também, às vezes, quando eu não consigo. Se eu me atraso, eu não faço tudo, meu dia não rende. Eu apuro, eu passo mais dificuldades, eu chego em casa mais cansada. Mas quando eu estou com Deus, chego em casa, ainda depois que eu limpei uma casa de 3 andares, são casas muito grandes, 28 janelas, é grande demais. Eu mesmo não acredito que eu dou conta. Eu mesmo fico me pegando como que eu consegui. Daí eu pego e vejo que realmente eu tenho uns 3, 4 anjos do meu lado, me ajudando, me acompanhando o dia todo. E isso é maravilhoso. E isso que me dá força para estar com Deus a cada dia, a cada manhã. E às vezes não tem nem vontade, mas chega em casa de tarde e fala, Senhor, eu não vou dar conta de nada. Eu ainda faço o meu almoço por outro dia,
Eu ainda lavo roupa, eu passo, cozinho, faço tudo. Eu não sei a minha mãe falou, eu não sei de onde você tira essas forças. Eu também não sei. Mas eu só sei uma coisa, que é sem falar do céu, né? Sem falar que você também tem um esposo maravilhoso que te ajuda no sábado, né? Chega em casa, ajuda a fazer a refeição, né? E tem um esposo que é um esposo para que eu preciso, no caso, assim, que conversou com a minha mãe precisa, não ajuda. E o dela ajuda, né? Faz comida, antecipa comida para você no sábado, né? Sim. O meu esposo, às vezes, nunca está comigo no culto, que todos sabem, ele é caminhoneiro, mas quando ele está, ele participa, é uma mão na roda, é um marido mesmo. Ele realmente tem me ajudado muito, mas não é só ele. Meus filhos também são uma bênção maravilhosa. Na sexta-feira, o meu filho fica à tarde, o que eu não dei conta, é ele que termina. Cheguei sexta-feira e falou, mamãe, já limpei tudo, está tudo em ordem. Você vai e eu ensino, ele já limpa um banheiro como eu. Ele lava os banheiros na quinta, ele já começa. Ele tem 13 anos, irmã. E ele na quinta-feira, o servicinho dele ele já sabe, lavar os banheiros na quinta, e ele chega e mostra, mamãe, vê se tá bom. Eu olho tudo, dou os detalhes, e assim, a cada dia ele vai melhorando mais e mais, e graças a Deus, e a gente faz isso porque a gente sabe que não é para se parecer e nem para mostrar para ninguém, é para nosso crescimento espiritual, e a gente tem visto isso. A gente tem visto vitórias na nossa vida, apesar de tantas dificuldades. Nós viemos para cá, nem todos sabem, mas nós viemos só com Monza e largamos tudo. O que coube dentro do carro nós trouxemos. E agora, a irmã Sueli foi lá, viu nossa casinha, graças a Deus. Temos conseguido, assim, doações, bênçãos, e Deus tem nos abençoado e mostrado. Então é maravilhoso isso. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, olha a diferença na vida desta mulher. Que Deus te abençoe, viu? Ricamente. E aí, no capítulo dela, diz assim, de nada adiantará bom programa de preparo para o sábado, se não amarmos o Senhor no sábado. Então, buscar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe. Uma saudação para o grupo delas e vamos lá rapidinho, capítulo 4. 4, preparação para o sábado passo a passo. Começa na segunda-feira. A irmã estava dando exemplo que na casa dela, os filhos dela chegam, guardam todas as coisas, todo mundo se ajuda. Isso aqui é para mim, que é uma vergonha e ninguém me ajuda. Lá em casa sou eu e eu e eu. Eu falei, eu acho que vou levar isso aqui para casa para me ensinar meus filhos, porque eu estou errando, porque como eu vejo, assim, eles se estudam, e como eu fico em casa, eu quero fazer tudo. Aqui nos diz que a gente não deve ser tratar nossa casa como restaurante, fazer uma coisa para agradar um de cada vez, não igual a gente quer fazer às vezes para os filhos da gente, agradar todos num dia só. Eu tenho essa mania, porque o David não gosta de uma coisa, o Douglas não gosta de outra. Daí lá vai eu fazer uma coisa para outra. E aqui nos ensina que a gente não deve fazer isso. Então a gente deve pegar e fazer uma vez de cada para cada um dos membros da nossa família. Ensinar eles desde segunda-feira, como eles têm que chegar da escola, guardar suas mochilas, nos ajudar. Porque às vezes a gente, como mãe, erra bastante também. Porque a gente não fala, a gente tem dó. E eu sei porque eu faço isso, totalmente errado, que vergonha. Mas eu faço isso. Espero, que a gente possa ensinar nossos filhos que eles têm que nos ajudar aí pra gente preparar tudo durante a semana, porque na quinta e sexta, pra gente é muito tumultuado, a gente corre pra fazer tudo, sendo que todos deviam nos ajudar, né? Meu marido não é adventista, mas ele é uma bênção, ele me ajuda bastante, eu chego sábado da igreja, ele já tá com o almoço todo pronto, então ele me ajuda bastante, então não tem que reclamar, mas que bênção a irmã lá que estava no nosso grupo, que ela consegue fazer com os filhos dela, que todo mundo organizado se prepara todos os dias para o sábado. Uma saudação, isso, irmãs. Segura aqui dentro. Aqui no delas tem um detalhe, é bem rapidinho, que eu achei bem interessante. Foi aqui, olha. Na terça-feira, um dia para ir ao supermercado, só umas dicas, mas vocês podem fazer a adaptação de vocês. Na quarta-feira, um dia para você. Vocês fazem alguma coisa para vocês? Vocês saem, tiram um dia para arrumar o cabelo, não é para pagar o salão.
Mas em casa, para arrumar o cabelo, para arrumar as unhas. Então, tá faltando o que? Tempo? Então vamos nos organizar. Porque precisa um tempo para nós. Vocês não se amam? Se a gente se ama, a gente tem que se cuidar, né? E quem vai agradecer, sabe quem é? É o maridão, o namorado, entendeu? A gente tem que surpreender os maridos da gente. Não é porque a gente está casado há muito tempo que a gente vai ficar feia aí, né? Desarrumada. Eles não gostam disso. Alguns homens estão aqui. Se eu perguntar para eles, eles vão confirmar isso. É verdade ou não é? Uma mulher limpa, cheirosa, organizada, bonita, né? Fica mais atraente. Olha ali, ó. Então, pessoal, um dia para você se cuidar. A gente precisa desse dia. Fazer algo que nós gostamos. O que você mais gosta de fazer? Que te dá prazer? Ir pro salão. Então, tira um dia para você. Mas precisamos, durante a semana, a gente precisa se amar todos os dias da nossa vida. Mas durante a semana, tem que ter um momento especial para nós. Tá bom? Ó, na quinta-feira, limpeza para o sábado. E aqui na sexta-feira, troca das roupas de cama. São sugestões muito boas. A Nina tem um livro. Se você quiser, não sei, Nina, né? Se você quiser o livro, a Nina, negocia aqui com a Nina para ver o que pode ser feito, né, Nina? Pode emprestar, porque ele não é mais feito, esse livro não é mais produzido, tá? Estarei pronta no sábado. Mas vocês podem ver aí com a Nina o que pode ser feito para vocês terem essa cópia. Opa! Ai, que maravilha! Então, vamos para o capítulo 5. Vamos lá. Um minutinho. Eu não vou falar muito mais não, tá? Mas isso é essencial. Você precisa ter um tempo para você, tá? Tem um livro, gente, ó. Tem um livro bem rapidinho. Enquanto chega ao capítulo 5. Rápido, 5. Venha. Enquanto chega ao capítulo 5, deixa eu dizer uma coisa. Tem um livro que diz assim, ó. Homens valorizam mulheres que se amam. Entenderam? Homens valorizam mulheres que se amam. Para você amar sua família, seu marido, seus filhos, você precisa se amar primeiro. Cuide da sua aparência, da sua parte física, emocional, espiritual principalmente. Tá bom? Legal, né, esse livro? Então, vamos lá. Capítulo 5. Como manter a casa arrumada no sábado? Posso fazer uma batida lá? Tá tudo arrumadinho? Bom, na minha casa, ontem teve 16 lá, para jantar. Hoje já tinha mais uma galera. Mas a Deise falou o seguinte, para manter a casa organizada, nós saímos jantar na colega. Almoçar e jantar na colega. Ontem eu já servi com um copo descartável. Falei, gente, é descartável. Né? Muita gente. Bom, aí eu achei bem interessante o nosso capítulo, ele começa falando sobre o mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Até aí tudo bem. O que me chamou a atenção é no finalzinho ali, ó. Que às vezes nós guardamos o sábado. Nós, né, o marido, os filhos. E às vezes a visita que vai na nossa casa. Então aqui fala, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem tua jumenta. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente é permissivo com as pessoas que vão nos visitar. Então tomar cuidado, porque às vezes a gente abre um precedente, deixa ligar a televisão um dia, ou deixa fazer alguma coisa para a visita que chega. Na próxima vez que ela voltar, ela vai ter esse costume novamente. Então nós temos que ter uma firmeza de caráter e princípios não se mudam. Os princípios, eles são firmes. E a pessoa que nos ama, ela vai nos respeitar. Não é mesmo? Então eu achei interessante que começou com esse mandamento. E aqui ele vem falando que no sábado, na sexta-feira à noite já, após o culto, após a janta, nós precisamos organizar os pratos depois do jantar e deixar tudo ali organizado. E toda a família deve fazer isso, não é só as mulheres. Nós não somos nordestinas, somos curitibanas. Então nós temos que ensinar a nossa família, cada um junto um pouquinho. E todas as refeições que ele está citando aqui, ele está falando que toda a família deve ajudar. A guardar os alimentos, a recolher os talheres, recolher os materiais. E eu comentei aqui que eu fui almoçar na casa de uns irmãos aí esses dias. Eu achei bem interessante. Era bastante gente, era a classe toda. E daí terminou o almoço, o senhor da casa se levantou e foi lá na cozinha e pegou uma big de uma bacia. Nunca tinha visto uma bacia tão grande. Ele colocou a água, sabão, e todas as pessoas foram colocando seus pratos, seus talheres. E ele falou assim, depois do pôr do sol fica mais fácil. Ou seja, ele ia lavar.
É ele mesmo que eu tô falando. Então eu achei tão bonito, sabe? Eu falei assim, que interessante, ó, a organização. Tem pessoas, tem mulheres que se incomodam com isso, né? De deixar a pia. A minha mãe até, ela organiza ali as coisas e ela põe uma toalha bonita por cima da louça suja. Fica tudo ali escondidinho, guardadinho e a louça não fica olhando para você e nem você olhando para a louça. Então a gente tem que cuidar com isso. Aqui está falando que depois do almoço de sábado, a gente tem que fazer uma atividade especial. Não é se a gente quer, a gente precisa fazer, principalmente quem tem criança em idade escolar. Crianças pequenas, né? Fala que ele está dando a sugestão de fazer uma caixa bem bonita, e ali colocar jogos só para o sábado. E a criança não deve de mexer nessa caixa durante a semana. Aqui não fala, mas eu já li sobre isso, que até a colcha do sábado deve de ser diferente. Né? Então, assim, a colcha, a toalha do almoço deve ser diferente. Então, para a criança saber que aquele dia é um dia especial, é um dia santo. E aqui vem falando do sábado à noite, que todo mundo está cansado no sábado à noite, mas 20 minutinhos a mais não vai fazer com que a família fique mais cansada. Então, deve se reunir a família e todos rapidamente lavar a louça que começou na sexta-noite. Que é a única família que fica. É a única bagunça que fica. E nós gostamos muito dessa frase aqui para encerrar. Se alguém vier à tua casa no sábado à tarde, vai te perguntar, como que você consegue manter essa ordem? Você responde assim, nós organizamos para dar a Deus a ordem e o louvor que Ele merece. Vou repetir. Nós organizamos para dar a Deus a ordem e o louvor que Ele merece. Que gostoso, né, irmãs? A gente poder dar essa resposta. Que Deus nos abençoe, que a gente consiga dar essa resposta quando alguém achar bonito a nossa organização. Sem neura, organização. Muito bem, saudação para eles, para elas. Ok? E agora, vamos lá, o grupo 6? Cadê? Irmãs, a minha parte é falar da mulher que trabalha fora. E eu trabalho fora e trabalho muito. Só que eu trabalho à noite, né? Então, a minha jornada é de manhã. Mas eu tenho um método há muitos anos. Há muitos anos eu tenho hora para fazer as coisas. Por exemplo, até às 9, eu chego às vezes 1 hora, 2. Eu trabalho na pizzaria do meu filho, sou cozinheira. Então a minha jornada é diferente das irmãs. Quando elas estão dormindo, eu estou trabalhando. Mas eu tenho horário assim, até às 9 eu estudo a Bíblia, e ainda eu cuido de uma neta. Eu estudo a Bíblia, estudo a lição com ela, e descanso. Depois das 9 eu olho para o relógio assim, bem, até 9h30 eu vou fazer isso. Até às 10 eu posso fazer aquilo. E eu vou marcando horário no relógio, vou fazendo. Mas, devido à idade, as coisas estão ficando mais lentas. Então, eu não estou conseguindo dar conta. E até pensei assim, mas será que eu acho que é a idade mesmo, que eu não mesmo marcando horário assim, eu estou tendo que esticar mais horário. Mas ainda está dando certo. O meu capítulo fala da mulher que trabalha fora, e aqui diz o seguinte, que a mulher que trabalha fora, ela tem uma jornada dupla. Precisa se organizar muito mais, o trabalho é muito pesado. E as que têm filhos pequenos também, é mais ainda. É mais pesado ainda. E ela aqui vem falando que, mas uma coisa que eu tenho que falar é que o meu esposo, desde sempre me ajudou. Noite de sábado, ele lava louça. A noite de sábado, ele lava louça e ele sempre me ajuda. Agora, assim, que as coisas estão mais lentas, ele me ajuda a lavar as calçadas, ele me ajuda tudo. Mesmo porque nós só moramos em 2 na nossa casa. Mas neto, filho, uma casa de alta rotatividade. Entra e sai, você faz almoço, quando você vê já tem uns 3 ou 4 para almoçar. E casa de vó, né? Casa de sogra, casa de... aumentou. Então, eu participo de uma pesquisa, esses dias a pesquisadora, ela vai na minha casa, né? Esses dias ela falou assim para mim, por que você faz tanta compra se vocês são só em 2? Eu falei, mas nós não somos em 2,
Nós somos em 11. Nós somos em 11. Aqui, as panelas têm que ser grandinhas. E então, na minha vida, sempre Deus esteve presente e sempre me ajudou muito e continua me ajudando. Mas as mulheres que trabalham fora, que têm filhos pequenos, elas têm que começar a se organizar no domingo à noite, no domingo. A preparação para o sábado começa no domingo de manhã. Eu tenho isso de manhã eu fico e falo, Senhor, hoje é só manda seus anjos para me ajudar. Me ajuda porque eu não sei como é que eu vou fazer. E Ele manda e a gente vai levando, né? Então, mas aqui fala assim que a gente não deve brigar com o esposo da gente quando eles não querem ajudar. Se for assim um marido nordestino, a gente tem que orar. A gente não pode brigar. Se for um marido nordestino, tem que orar. Fala que a gente tem que orar e não brigar. E não exigir deles ir com carinho. Porque senão isso poderá desgastar o relacionamento conjugal. Ficar exigindo, né? Então, mas quando a gente chega que não fez, a gente fica meio nervosinho. Quando a gente chega assim, olha lá, piopa, aconteceu qualquer coisa. Mas o meu esposo, ele é muito esperto. Quando ele não lava a luz de noite, de manhã, domingo, de manhã, ele acorda muito cedo, né? Eu só, assim, às vezes eu acordo e escuto barulhinho na pia. Então, e a gente, aqui temos como proceder no dia anterior. A mulher, o sucesso do dia seguinte começou ontem à noite, quando ela chegou em casa. A mulher, quando chega do trabalho, já vai adiantando, como ela deu o depoimento dela, né, que ela vai adiantando. E a gente vai adiantando. Todas sabem e vai adiantando as coisas. Vai marcando os dias. Muito tempo, quando meus filhos estavam em casa, agora eles são casados, né? Cada um tinha a sua tarefa. O meu filho mais velho, até hoje, ele é excelente para lavar banheiro e para lavar fogão. Ele sabe que um dia era o dia do banho de detergente no fogão. Ele puxava o fogão e dava um banho de detergente. O meu filho mais velho, até agora ele fala. Eu dava banho de detergente no fogão. E eles ajudam. O meu filho mais novo é o que cozinha. O mais velho não sabe nem fritar ovo. Mas o meu filho mais novo, aquele de camisa verde que estava ali, agora ele saiu, aquele ali cozinha, e cozinha bem. Só que quando eu viajo, tem um problema sério lá em casa, que ele falou, mãe, não vou mais cozinhar pro pai. O pai não gosta da minha comida, fica só falando na sua. E a mulher que trabalha fora necessita dobrado das forças de Deus, da proteção dos anjos, e tocar o barco e manter os olhos no alto, porque o nosso alvo não é aqui. Enquanto nós estiver aqui, eu sempre estou falando, nós somos peregrinos aqui. Então, vamos olhar para cima e os que sobrar, continuar. Saudação. Mas aqui diz assim, o que você tem que fazer para o teu sábado ficar desejável, ficar bom mesmo? Como a Deus falou, preparar uma cama já diferente, um lençol limpinho, você ter um lençol diferente para o sábado, a tua roupa separada já para o sábado, e sempre a melhor roupa, separar sempre um vaso para deixar na sala para você mostrar que aquele dia é diferente, o teu ambiente está diferente. No final da tarde, quando estiver chegando lá no pôr do sol, sempre ligar uma musiquinha bem agradável, um som bem bom, que isso já vai te mudando o teu ritmo, mudando até o teu espírito, né? Já começar a agradar o marido antes, a gente estava comentando, né? Porque chega no sábado você na sexta-feira já está cansado, no sábado você vai estar um pouquinho mais, porque você também vai ter que alimentação, já agradar o marido um pouco mais, na sexta-feira, tratar ele diferente. Alimentação, preparar uma alimentação diferente também, só que não uma alimentação pesada, não várias coisas para o sábado, porque no sábado você tem que comer um pouco menos do que você come
durante a semana. Mas a gente acaba fazendo o quê? Ao contrário, porque o sábado você tem um tempo maior para você sentar e comer, porque na semana você come sempre rápido, né? E não tem aquele tempo suficiente. No sábado, o que você faz? Se você está reunido com a família, amigos, você senta, fica batendo um papo, come, para de comer, terminou o papo, você come de volta. É assim que funciona no sábado, não é assim que acontece com vocês? Você acaba comendo muito mais do que você come durante a semana. Também você pode fazer uma lembrancinha para a tua família, para o teu amigo, para você desejar um feliz sábado para ele. A roupa da igreja, como eu já falei, tem que ser diferente. O alimento mais saudável e mais leve. As músicas, como eu também falei. Mais alguma coisa, não? Das crianças. A Deise tinha falado dos brinquedos. Você tem que diferenciar os brinquedos que você oferece para os teus filhos no sábado. Separar, às vezes até um caderno diferente para ele trazer para a igreja. Não é qualquer caderno que ele usa durante a semana para fazer o seu desenho, para rabiscar, coisa de escola. Um estojo de lápis separados. Até esses dias, a Lana falou assim, ai mãe, deixa eu levar essa boneca para a igreja, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu não deixo as minhas filhas fazerem, é trazer brinquedo para dentro da igreja, porque eu acho que dentro da igreja não é lugar de brincar. É hora de prestar atenção. Se eles não têm uma idade suficiente para prestar atenção no culto, mas alguma coisa que fale sobre Jesus, um desenho, alguma atividade assim. Ela olhou assim para mim, mãe, deixa eu levar essa boneca, por favor. Eu falei assim, filha, já é sábado, não dá para levar. Mãe, mas ela está indo para a igreja, ela está até de vestido. Tá, mas não, eu falei assim, você pode levar, você deixa no teu carro, terminou o culto, você vem, pega e vai brincar com os seus amigos. Mas dentro da igreja não é lugar de brinquedo. Então nós temos que separar esses tipos de coisas para os seus filhos trazerem para a igreja. Uma bolsinha, lá em casa também, como eu tenho 2 meninas, tem uma bolsa específica, brinquedos, até o estojo não é o mesmo estojo de levar para a escola. Aquele estojo que ela tem, ela não usa em casa também, ela usa só para trazer para a igreja. Mais alguma coisa? Então, essas coisas que a gente tem que diferenciar na nossa vida. Muito bem. A saudação. Vamos lá, o próximo. Está acabando já. Grupo? É o 8 já. Olha que coisa boa. Vamos lá. Está acabando. Bom, boa tarde, meninas. O nosso grupo fala, socorro, tenho visitas para almoçar. Visitas inesperadas, né? No sábado. Eu só queria falar para as mulheres que os maridos são nordestinos, ou querendo ser, né? Eu tenho um segredo. Eu casei com um homem e tenho 3 filhos homens. Então, minha vida sempre foi rodeada de muitos homens. E eu ensinei os meus homens a trabalhar. Quando eu casei, eu trabalhava para uma mulher. Era tipo dama de companhia, tudo que é coisa para aquela mulher. E ela me ensinou uma coisa. Ela falou assim, Abigail, no início do teu casamento, você tem que ensinar para o teu marido tudo que você quiser que ele faça. Inclusive, lavar roupa. Trabalhar para você. E eu aprendi isso. Sabe como que você faz? E estava faltando uma coisa que esses dias que ele não fazia em casa. Que era pôr o lixo para fora. E eu fiquei indignada. Porque todo mundo produz lixo em casa. Por que só eu tinha que colocar o lixo para fora? Eu falei, isso não é certo. Tenho que arranjar um jeito dos meus homens colocar lixo para fora. E eu fiquei planejando, né? Mas o segredo, meninas, não é, tá? Tem uma ali que maravilhosamente casou com um homem que já sabia fazer. Normalmente eles dizem para você que eles não sabem fazer. E às vezes eles não sabem mesmo. Então se ensina com carinho. Sabe? Você é frágil, delicada. Você não diz para ele. Por exemplo, quando você não consegue destampar um vidro, você chega lá e destampa esse vidro para mim? Não. Você chega assim, dá para você destampar para mim que eu não tenho força para destampar? Mesmo que você tenha, né? E o que ele faz? Quando ele abre o vidro para você? Eu sou forte, porque eu abro um vidro para minha mulher. Não é assim? Então, se você quer que ele varra a casa, você pede para ele, por favor, me ajuda hoje, eu estou com pressa, poderia varrer a casa para mim? Só hoje.
Mas ele que pensa que é só aquele dia, né? Depois você pede de novo. Por exemplo, na minha casa, eu lavo a roupa. Meu marido centrifuga. Eu ponho no varal, ele desvira. Eu passo e ele guarda. Entende? Por quê? Mas se eu obrigar ele, ele nunca vai fazer. Então eu sou muito frágil, eu não consigo fazer sozinha. E faz experiência. Seja frágil, delicada. Homens não gostam de mulher orgulhosa porque eu sei fazer, eu posso fazer. Eu sou tão frágil, meninas, que eu estou construindo a minha casa. Mas eu sou frágil. Quando eu quero as coisas, eu peço para ele, com delicadeza. E aí eu cheguei e falei para ele do lixo. Eu falei assim, o lixeiro está passando tão cedo que eu estou lá estudando a minha lição, o lixeiro já passou. E daí 2 vezes eu deixei o lixo, não coloquei para fora. Eu falei, eu acho que você poderia pegar o lixo de noite e arrumar tudo e colocar para fora para mim. Porque a gente não tem lixeira lá, então eu tenho que colocar o lixo. Como ele sai 3 horas da manhã para trabalhar, ele arruma o lixo de noite, quando ele vai, ele põe o lixo lá na frente. Pronto, consegui. Aí, ó, já tá vendo? Me livrei de um pepino. Entende? Se você quer que ele cozinhe para você, homem normalmente não sabe cozinhar. Daí você ensina. Daí você, por exemplo, faz o arroz para mim. Mas não sei fazer arroz. Tá bom, então eu vou te ensinar. Eu faço assim, eu lavo, daí eu ponho assim, eu ponho esse tempero. Você faz para mim? Você corta a cebola para mim? Você descasca o alho para mim? Sabe? É tudo com jeitinho. Quando você vê, eles estão fazendo tudo, meninas. Sabe? Então, assim, todos os meus homens sabem cozinhar, sabem lavar roupas, são uma bênção nesse sentido. Tá, mas agora, o assunto que era o nosso aqui, socorro, tenho visitas para almoçar. E daí? Aparece de vez em quando alguém na tua casa? Hoje. Apareceu alguém para comer e daí você fez? No meu caso, hoje era arroz, feijão, mandioca e salada. Que tinha para almoçar. E aí, aparece alguém para almoçar. O que você faz? E agora? Arroz, feijão e mandioca. Mas não é suficiente para todo mundo. A panela de pressão, gente, é a maior inimiga da pressa. A maior amiga da pressa. Tá? Dá para fazer macarrão, dá para fazer arroz, dá para fazer legumes, dá para fazer 1 bilhão de coisas. E a gente fez lá na escola perto de casa... cozinha rápida. Cozinhamos feijão em 15 minutos. Aliás, o feijão dá para você cozinhar em 10 minutos na panela de pressão, né? Já cozinharam feijão em 10 minutos? Tá. Dá para cozinhar macarrão em 3 minutos. Dá para cozinhar arroz em 5 minutos na panela de pressão. Enfim, dá para você fazer legumes em menos de 1 minuto, né? Você coloca lá e com água quente, ela esquentou, tá cozido. Então dá para fazer uma big farofa, tá? Se você não tem muita coisa para fazer, eu aprendi um truque para cozinhar rapidamente. Você faz uma farofa deliciosa e úmida. Então você rala cebola, abobrinha, cenoura, chuchu, tudo que as pessoas não gostarem, você põe na farofa, tá? E tempera maravilhosamente, faz lá um mexido lá, e lasca um pouquinho de farinha, deixa ela úmida para comer com arroz, é um prato completo. Rápido, na velocidade da luz, você faz tudo isso, tá? Enquanto um está arrumando a mesa, você está fazendo uma farofa deliciosa que todo mundo come e nem imagina que comeu uma abobrinha, tá bom? Então essa é a ideia de a gente fazer tudo rápido. E eu queria falar uma coisa assim, bíblica, de alguém que não esperava alguém que vinha na casa dela para almoçar, para comer rapidamente. Vocês lembram de quem? Da mulher que hospedava Eliseu na casa dela, né? E aí, se a gente lê lá no capítulo 4 de 2 Reis, a gente vê assim que ele passava por ali. Ele não estava sempre, né? E ela era uma pessoa precavida, preparada assim, ela tinha as coisas. E aí, ela sempre preparava e ele parava ali sempre para comer pão na casa dela. Então, essa é a ideia, a dica para a gente ter algumas coisas lá e preparar uma comida gostosa rapidinho.
Olha que joia! Qualquer coisa, irmã, curso de culinária com panela de pressão, tá? Ok. Próximo? Agora, eu vou ensinar vocês como que cuida dos nordestinos. Porque é isso que tá mandando aqui, gente. Na verdade, aqui o capítulo 9 é um programa de sucesso. E daí ele faz uma pergunta assim. Que coisas você pode fazer para que o seu lar seja um céu na terra? A felicidade do lar depende exatamente de você, dona de casa. E aí a primeira coisa que ele fala é, sinta-se feliz com o que você tem. Aí ele diz que é pra gente parar de observar o que os outros têm, dizer que aquele tem mais, que de repente aquela mulher lá, sabe, pode fazer uma comida melhor porque tem, sei lá, um eletrodoméstico mais moderno, né? É para você se sentir feliz exatamente com aquilo que Deus te deu. Não é para olhar o carro, as posses dos outros, né? Olhar para aquilo que você tem. E aí ele fala assim, que a falta de contentamento seu, que você se torna tão infeliz olhando o que os outros têm e você não tem, que isso acaba causando depressão e que afeta totalmente a sua família, né? O que deveria daí se tornar um céu, acaba você afetando o humor de todo mundo por causa do descontentamento. E aí ele fala assim, ó, lembre-se, nada pode fazê-la infeliz, a menos que você escolha ser infeliz. Isso é bem importante. Daí aqui, olha, trate o seu esposo com cortesia, que foi o que a irmã falou pra gente, né? Explicou pra gente. Então ele fala exatamente que as mulheres têm que ser agradáveis com o seu esposo. Que se você quer que ele trate você como uma rainha, você deve tratá-lo como um rei. Daí a gente estava até perguntando, né? Mas aí a gente vai ter que levar o chinelinho lá na porta, né? Mas se você quer que ele leve o chinelinho para você na porta, de vez em quando leve o chinelinho. Não todo dia, mas de vez em quando leve o chinelinho. Aquilo que você quer que ele faça para você, faça por ele também. Peça com delicadeza, seja gentil. Outra coisa, as crianças, elas percebem muito a atmosfera que tem entre você e o seu marido. Se você trata seu marido com agressão, os teus filhos vão entender que vocês dois nunca vão conseguir entrar num consenso, então eles vão ver que isso é um ponto fraco entre vocês, né? E vão saber que por ali eles vão conseguir o que eles querem. E aí aqui ele fala assim, que um ditado que a gente costuma distorcê-lo. Diz um ditado popular que o homem é a cabeça e que a mulher é o pescoço, e aí a gente usa isso dizendo que a cabeça gira para o pescoço, que o pescoço gira a cabeça para qualquer lado. E aqui ele fala assim, ó, esse é o ditado da manipulação, e Deus abomina a manipulação. Este não é um conceito de Deus sobre os papéis do homem e da mulher. A esposa é adjutora, amiga e companheira. Então, a coroa da cabeça. Então, assim, que a gente possa, né, sempre tratar o esposo com jeitinho, com carinho, com delicadeza, mostrando que ele é o principal dentro da nossa casa, né? E aí, a gente também estava comentando a respeito que tem mulheres que costumam tratar os maridos com agressão. E isso é feio para quem vê de fora, né? Quando a gente vê discussões é algo que fica chato, que deixa constrangido. E aí como que um homem que se sente constrangido vai conseguir ser um pai responsável, ser um bom marido dentro de casa? Então acho que principalmente quando a gente está em público, em todos os momentos, mas que a gente saiba elogiar, que a gente saiba dizer, meu marido faz isso, mesmo que não seja tudo aquilo, mas, né, que a gente possa fazer isso para conseguir ter um pouquinho do céu na terra. Bom, uma saudação. Eu conheci uma irmã, enquanto isso vem o número 10, está terminando. Eu conheci uma irmã que ela, todos os dias, ela já deixava, quando o esposo chegava em casa, ela já abria a porta da casa para ele entrar. E ela muito limpa, organizada, uma mesa posta, isso já para o jantar. Então, gente, eu era minha vizinha. Eu ficava impressionada com aquilo, né?
Eu comecei a aprender alguns truques com ela. E foi muito bom. Já pensou você poder recepcionar o teu esposo em casa? Que prazer, né? Ele vai ter de voltar para o lar dele. Então é isso, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes. Valorizar o sacerdote do nosso lar, que é o nosso esposo. Tá bom? Valorizando o nosso sacerdote, nosso esposo, nosso companheiro, claro que ele vai nos valorizar também. Tá certo? Então vamos lá? Gente, mulher é multifuncional. Acredito que a maioria de vocês seja multifuncional. No meu caso, por eu ser multifuncional, eu cometo um grande erro. Eu saio catando tudo pela casa. Eu cato brinquedo, eu ajunto aqui, vou, arrumo ali, meu esposo às vezes pega falando assim, deixe para as crianças fazer. E eu acabo fazendo muitas coisas, isso acho que acontece com muitas de vocês, mas eu acredito que é um grande erro. E a nossa parte diz sobre os filhos bebês. Diz assim, quando que nós devemos começar a inculcar na mente dos nossos filhos a educação, principalmente na parte espiritual? Desde a gestação, né? Então, quando está gestando o bebê, eu lembro que quando as crianças estavam em formação, eu tirava um tempinho para estudar a lição e eu achava muito engraçado, porque a criança começava ali, quando já estava num período maior de gestação, começava a se mexer dentro da barriga. Então, eu acredito assim, que a criança, ela entende sim. Então, esse momento de gestação da criança, ele está absorvendo aquilo que você vai colocando para ele desde o ventre. E diz aqui também, aqui diz assim, os bebês. Os bebês também devem ter, desde pequeno, a mais tenra idade, eles devem ter os horários. Horário para tudo. Começa, então, tem uma tabelinha aqui que nós achamos muito interessante ali no grupo. A sua até comentou que o período de você acordar a criança cedo também faz muito bem para ele. Ele cria um hábito e isso é saudável, tanto no desenvolvimento mental como físico. E diz aqui, desde as 6:30 da manhã, diz o horário de acordar, aí vem 7 horas, hora do culto, 7h15, hora de dormir, 9 horas acordar e brincar, 10 horas, hora do banho, 10:30, segunda refeição, 11 horas, hora de dormir, 14h30 acordar e terceira refeição, daí 17h30 preparar-se para dormir, 18 horas quarta refeição, 18h30 hora de dormir e 22 horas a quinta refeição. Então tem horários pré-estabelecidos que ajudam bastante no sentido da educação para tudo. Então tem horário e isso vem influenciando desde a eternidade. Aqui também diz assim, quando já se está numa idade avançada e não foi feito isso? O que podemos fazer? Diz que nós devemos também sentar, conversar em um ambiente tranquilo e colocarmos isso em prática, né? Através de oração, pedindo sabedoria a Deus e colocando em prática para que todos possam se habituar, para que possamos também entrar no sábado num ambiente tranquilo. Às vezes também eu me pego cometendo esse erro. Às vezes os filhos, você na correria do dia a dia, acaba colocando assim, poxa, tô apurada para fazer tal coisa, e a criança passa para lá e corre para lá, e você acaba até dizendo que aquilo acaba te incomodando. Mas nós não devemos murmurar, diz aqui, agradeça a Deus por seus filhos. Então nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo. E a última parte que nós achamos também bem interessante, diz o seguinte, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, todas as nossas melhores intenções, elas fracassarão a menos que nós entreguemos ao Senhor o domínio absoluto de sua vida. Seguindo estes passos, seu lar será uma bênção para a sua família e para todos os que estão sob a sua influência. Então, nada daquilo que nós desejamos ou almejamos será possível se nós não entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Amém. Saudação. E agora nosso último, capítulo. Realmente os homens nordestinos é assim mesmo, eles se faz dependente. Eu sou de uma cidadezinha interior da Bahia, e até hoje você encontra a mulher, o homem todo arrumado na frente e a mulher arrastando aquela penca de criança atrás. Ela que carrega tudo, ele até a feira, se deixar, é ela que carrega, e ele só vai todo lindo, maravilhoso na frente. Então, minha filha, eu vou te aconselhar. Eu acho que você não está dando certo com o marido, é porque você seguiu o exemplo da sua mãe. Aqui, a preparação completa. Então, está falando assim que a casa fica muito limpa, todo mundo organizado,
né? A casa, o alimento, as roupas, né? E harmonia. E harmonia entre as pessoas, né? E às vezes o inimigo usa um dia ou dois antes e surge uma briguinha com o esposo, com alguém da família, né? Aí vai chegar no pôr do sol alguém, né, com probleminha, de mal um com o outro. Então está na hora de alguém pedir perdão, né, pedir desculpa e seguir para que o sábado também tenha essa preparação de harmonia um com o outro. E tudo já foi dito do que a gente estava comentando ali, né? A irmã Adelaide também é sozinha, na minha casa também não tem marido. Então, a nossa casa é bem simples, bem mais fácil. A Tiana mora na minha casa com as crianças, mas também ela já está colocando todo mundo no ritmo, né? E eu também já coloco o João Pedro também para lavar o banheiro. Tem. Né? Vamos parar de falar dos homens nordestinos, porque senão vocês não vão procurar. Os coitados não vão casar mais. Tem. E quando vem para Curitiba, a mulherada aqui conserta isso. Na minha casa, quando a gente tem... Eu sou nordestina mesmo, de ficar atrás, fazendo um pratinho, comida para cada um que tem vontade, né? Eu chego em casa e falo, não tem nada pronto, eu brigo, eu reclamo, mas eu termino fazendo tudo. Eu que faço tudo, eu que termino resolvendo o problema de todo mundo. Termino sendo chata se tá caladinho, eu chego lá. Ô filho, o que é que tem? O que é que aconteceu? Eu acho que é por isso que eu não tenho marido. Né? Fico paparicando demais. Acho que é isso que o meu erro é esse. Então, eu acho que não é por aí, viu? Eu gosto muito das mulheres curitibanas, que elas são muito decididas. E estou aprendendo muito com elas. Ó, tem esse finalzinho aqui que eu acho que vocês explicam melhor. Irmã, obrigada, viu? A saudação. Olha, foi rapidinho, a gente não pôde falar tudo ao pé da letra, mas eu acho que abriu a mente da gente, né? A gente precisa realmente se organizar para a gente ser mais feliz, para a gente ter tempo com as pessoas que a gente ama e para que a gente seja saudável emocionalmente, fisicamente e principalmente espiritualmente. E aqui, irmãs, eu pergunto para vocês a minha última pergunta. É fácil tudo isso? Não é. Mas lá em Filipenses capítulo 4, 13, que eu quero encerrar com vocês, olha que bênção, a gente já sabe de cor, né? Vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é muito bom. E Ele quer a nossa felicidade. Mas a gente precisa tomar algumas atitudes. E depende de nós também. Ele nos dá força, nos dá sabedoria, mas nós precisamos tomar atitude. Tá? Todas nós somos inteligentes. Nós precisamos ter força de vontade para prosseguir, para agir, para fazer. E aquilo que há de errado em nós, que precisamos consertar, Deus vai nos instruir a cada dia e vai nos dar sabedoria. Se você precisa de auxílio de Deus, de ajuda de Deus, vamos ficar em pé? Fique em pé, então. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que o Espírito Santo todo dia toque nossa mente, nosso coração, para que a gente ouça a voz de Deus, para fazermos o que é certo, o que é correto, e para que o nosso sábado seja um sábado deleitoso. Um sábado feliz com a nossa família. Que a gente não venha lá já chateada, brigada com o esposo, com os filhos, mas que a gente possa, no decorrer da semana, sempre colocar Deus em primeiro lugar e também já adiantar as nossas atividades domésticas. Deus vai dar força a nós. Tá bom? Vamos orar. Deus, e fazer oração também com a gente. Oremos. Querido Deus, ao iniciarmos essa reunião, nós pedimos a Tua bênção e conseguimos senti-la neste momento. Obrigado a Deus, porque o Senhor trouxe a Lana para falar conosco nesta tarde. Obrigado porque ela abriu a Tua palavra, porque ela nos deu orientações tão sábias, tão práticas para a nossa vida familiar.
Nós queremos pedir que o Senhor a abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar, seu esposo, seus filhos, que esse presente que ela dividiu conosco nessa tarde, o Senhor possa retribuir, dando essas bênçãos que nós estamos pedindo sobre ela. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse grupo de mulheres valorosas, que meio à chuva e meio um dia triste de sábado, mas saíram de suas casas para vir à tua casa, te adorar e principalmente para se qualificarem, para serem melhores como mãe e como esposas. Nós também queremos pedir uma bênção sobre cada mulher que veio te buscar nessa tarde. E, querido Deus, nos ajude também a dividir com outras que, quem sabe, não ouviram essa fala, mas que nós possamos ajudá-la através do nosso testemunho e que no próximo sábado, Senhor, no nosso lar possa ter ainda mais harmonia. Que o Senhor se sinta feliz em estar conosco na hora do nosso pôr do sol. Não permita, ó Deus, que nós entremos na correria do dia a dia e que atropelemos esse dia santo que o Senhor tem tantas bênçãos para nos dar. Nos ajude a sermos organizadas, a estabelecermos um planejamento, como vimos aqui, de forma tão prática. E que no próximo sábado nós possamos realmente nos deleitarmos. Estarmos ali para ouvir a tua voz e a voz do Espírito Santo. Deus querido, dá-nos uma semana feliz. Estamos começando uma nova semana há poucos minutos. Que essa semana seja abençoada, protegida por ti. Nos ajude a educarmos os nossos filhos nos teus caminhos. Dá-nos sabedoria. Nós recebemos aqui algumas orientações, algumas dicas, e que o Senhor fale ao nosso coração. Nós possamos ser dirigidas por ti nesta nova semana. É o que te pedimos, também uma bênção especial sobre o Ministério da Mulher. Que elas continuem promovendo eventos como esse, que faça a tua igreja crescer, a tua igreja acordar e a tua igreja te honrar também. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.